Querido Mestre Jesus, Divina Luz, sublime presença nas nossas vidas, queremos, Senhor, externarmos a nossa mais profunda gratidão pela alegria que sentimos nestes momentos, neste encontro com amigos, nestes momentos em que os nossos benfeitores se aproximam, envolvendo a cada um de nós com as energias da paz. Agradecemos, Senhor, a oportunidade do estudo destes conhecimentos libertadores. Conhecimentos, Senhor, que nos protegem quando compreendemos profundamente a doutrina espírita. Podemos, Senhor, aproveitarmos de cada oportunidade para o nosso crescimento neste mundo. Podemos, Senhor, nos proteger do mal, do perigo, pois estamos adquirindo consciência do mundo em torno de nós. Um mundo que não vemos com os olhos físicos, mas um mundo que pulsa com irmãos que nos observam, que vivem conosco. Então, Senhor, pedimos que possamos aprender cada vez mais, tomarmos consciência cada vez mais, para que possamos nos ajudarmos e, ao mesmo tempo, ajudarmos aqueles que vivem conosco. Que possamos, Senhor, aprender a prestar atenção em nossos sentimentos, em nossos pensamentos, para que os nossos atos, as nossas escolhas possam ser bem direcionadas. Pedimos, Senhor, que a Tua luz nos envolva, que os nossos benfeitores nos inspirem, que eles possam permanecer conosco, permanecer em nossos lares, que o estudo desta noite possa ser bem aproveitado por cada um de nós. Nós agradecemos, Mestre, por todas as bênçãos, pela saúde, pelo lar, pela família, pela oportunidade de estudar e aprender. E pedimos, Senhor, que nos livre de todo mal, que a Tua paz permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Então, hoje vamos voltar então ao capítulo 9. Nós já fizemos um primeiro estudo deste capítulo na semana passada, mas devido à sua importância, vamos retomá-lo, né, para fazermos novas reflexões. Então, o capítulo 9, sugestão. Adriana, você pode começar a leitura para a gente, por favor? Posso sim, Gi. Tô meio fanhosa, mas vamos lá. Capítulo 9, sugestão. Comenta-se o fenômeno da sugestão mental, qual se fora privativo de gabinetes magnéticos específicos, mobilizando-se hipnotizadores e hipnotizados, à conta de taumaturgos. Grasset, o eminente neurologista da Escola de Montpellier, chega a classificar as sugestões em duas categorias: as intrahipnóticas, que se efetuam no curso do sono provocado, e as pós-hipnóticas, que se realizam além do despertar.
Entretanto, a sugestão é acontecimento de toda hora, na vida de todos os seres, com base na reflexão mental permanente. Dela se apropriou com mais empenho a magia, que, significando o governo das forças ocultas, tem sido, antes de tudo, o clima de todas as cerimônias religiosas na Terra. Cerimônias essas em que se conjugam as forças de poderosas mentes encarnadas e desencarnadas, gerando sucessos que impressionam a mente popular, disciplinando-lhe os impulsos. Força mental pura e simples, carreando a ideia por imagem viva, a sugestão, como a eletricidade, o explosivo, o vapor e a desintegração atômica, não é boa nem má, dependendo dependendo os seus efeitos da aplicação que se lhe confere. Temo-la, assim, não apenas no altar da oração e nos símbolos sagrados do serviço religioso, aconselhando a virtude e o progresso ao coração do povo, mas também nos espetáculos deprimentes dos ritos bárbaros e na demagogia de arrastamento, ressumando o psiquismo inferior que inspira a licenciosidade e a rebelião. Nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo. E todos somos afetados por essas mesmas formas, nascidas nos cérebros alheios. Cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo-os à imitação consciente ou inconsciente. É que o princípio de repercussão nos comanda a atividade em todos os passos da vida. A escola é um lar de iniciação para as almas que começam as lides do burilamento intelectual, constituindo simultaneamente um centro de reflexos condicionados para milhões de espíritos que reencarnam para adquirir pelo alfabeto o trabalho das próprias conquistas na esfera da inteligência. Com o auxílio dos múltiplos instrutores que nos guiam da cátedra e da tribuna, pelo livro e pela imprensa, retomamos no mundo a nossa realidade psíquica, determinada pela soma de nossas aquisições emocionais e culturais no passado, com a possibilidade de mais ampla educação da vontade para o devido ajustamento à vida superior. Somos hoje, deste modo, herdeiros positivos dos reflexos de nossa experiência de ontem, com recursos de alterar-lhes a direção para a verdadeira felicidade. Auxiliando a outrem, sugerimos o auxílio em nosso favor. Suportando com humildade as vicissitudes da senda regenerativa, instilamos paciência e solidariedade para conosco em todos aqueles que nos rodeiam. Ajudando, ajudamo-nos. Desservindo, desservimo-nos. Por intermédio da sugestão espontânea, plantamos os reflexos de nossa individualidade, colhendo-lhes os efeitos nas individualidades alheias, como semeamos e obtemos no mundo o cânhamo e o trigo, a cenoura e a batata. Somos assim responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. Emmanuel. Bom, então, como nós havíamos conversado, né, esse texto é um texto bastante complexo, também bastante atual, porque ele fala de coisas que estão realmente acontecendo agora, né? Quando Emmanuel fala, por exemplo, da pedagogia, da demagogia de arrastamento, né? Então nós sabemos que isso é algo que vem já se
se concretizando, né, sendo utilizado de modo muito intenso desde o final do século XIX, começo do século XX. Nós terminamos na semana passada, né, lembrando que cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo-os à imitação, consciente ou inconsciente. Então, nós vemos aqui que, na verdade, a atitude tem um sentido muito amplo aqui, né? Pode ser, como nós veremos, um monte de coisas. E polarizar, né, é porque você, quando induz, o termo indução, que é usado em física, por exemplo, é você aproximar, por exemplo, de aquela experiência do pente, né? De você passar o pente no cabelo e aproximar dos papeizinhos, né? Você carrega o pente com carga negativa, por exemplo, e quando aproxima do papel, ele atrai as cargas positivas, né? Então você induz nele uma polarização positiva. Esse mecanismo, pelo que Emmanuel está nos dizendo, funciona também, né, na base das nossas relações. As nossas atitudes polarizam forças naqueles que se nos afinam, com o modo de ser, impelindo-os à imitação, consciente ou inconsciente. Então, isso aqui, só isso aqui, vai nos dar margem, por exemplo, para falar da educação das crianças, né? Só essa frase aqui a gente já teria um imenso estudo a ser feito, né? Mas nós vamos falar de algumas técnicas, né, que são exemplos. Talvez isso seja uma coisa importante da gente dizer já no início, né, que a sugestão, como Emmanuel disse no texto, não, não tem nada de mal nem de bom, né? Ele deu vários exemplos, né, assim como a eletricidade, a força magnética, a bomba atômica, a desintegração do átomo, não a bomba atômica, né, que já é um exemplo de mau uso, a desintegração do átomo e tudo isso são forças neutras. Nós é que decidimos a qualidade que damos a elas. E a sugestão é a mesma coisa. Ela é um imenso recurso se nós, por exemplo, como nessa frase, se nós sabemos isso e percebemos, né, que podemos usar isso para influenciar as pessoas para o bem, ela é um recurso para o bem. Eu lembro, por exemplo, lembro de uma pessoa que nos contava uma vez, né, que uma pessoa tinha ido na sua casa e que um dos seus filhos, eh, não lembro o que fez, né, mas a pessoa me contando, ela, ela riu, né, e a criança do lado ouvindo, né? E a pessoa me contando disse: ah, você acha, ele fez isso? Ah, meu Deus do céu, você imagina? Mas eu via prazer nele contando, né? E a criança, ela percebe o quê? Né? Ela não percebe você dizer, não faz isso, menino. Ela percebe o sorriso, né? O tom da tua voz, a expressão do teu rosto, é tudo isso que se comunica. Então, nós podemos usar esse conhecimento para fazer o bem, para induzir as pessoas para o estudo, para o trabalho, para melhorar, mas não é isso, infelizmente, que tem acontecido, né? E acumulou-se nos últimos decênios uma série de conhecimentos da psicologia experimental que tem sido usado, né, de modo muito intenso para manipular populações inteiras. Isto já foi descoberto lá no começo do século XX, né? Foi usado por Stalin na Rússia de modo muito intenso, depois pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, depois no Ocidente, para implantar ideologias. Então, o conhecimento é neutro. Agora, o que nós fazemos dele é problema nosso, né?
Então, aí vem alguns exemplos de técnicas e de experimentos e de conhecimentos científicos que permitiram esse tipo de manipulação hoje. Então, o experimento de conformidade, todo mundo já ouviu falar, já viu, né, de Solomon Asch. O que que testou, né? A conformidade ao grupo diante de uma tarefa objetiva e simples. O experimento consistia em que um participante real era colocado entre vários cúmplices do pesquisador. Todos observavam linhas desenhadas e respondiam qual linha tinha o mesmo comprimento, comparado a uma outra. Os cúmplices davam respostas claramente erradas, de forma unânime. Resultado: cerca de 75% dos participantes concordaram ao menos uma vez com a resposta errada do grupo. Muitos sabiam que o grupo estava errado, mas preferiram concordar. O que é que isso prova, né? Isso prova que a simples presença de uma maioria coerente altera o julgamento individual. Sem coerção explícita, ninguém está coagindo ninguém. Mas a simples presença de uma maioria que seja uniforme, né, ela coloca a pressão suficiente para que a pessoa, né, 75 em cada 100, falavam a coisa errada, né? Então, isso é o que nós temos na sugestão por puro consenso. Outro experimento, né, que é muito famoso é o de Milgram. O que é que ele testou? Ele testou até que ponto pessoas obedecem ordens de uma autoridade contra seus valores morais. Então, o experimento consistia em que participantes acreditavam estar aplicando choques elétricos em outra pessoa. Uma figura de autoridade, um cientista, dizia frases como: experimento exige que você continue. Continue, né? E ele ficava repetindo isso. A pessoa olhava, né? O outro, ele não via a pessoa. Eu podia ter pego o vídeo, né, para mostrar, mas acho que ia ficar muito longo. A pessoa do outro lado da sala, ele tinha um anteparo, né? E ele não via. Ele apertava, né? E a pessoa, ui, né? Mas aí os choques iam aumentando à medida que a pessoa errava, né? E chegava um ponto que a pessoa gritava como se estivesse sendo torturada, mas era mentira, né? E aí o resultado é que cerca de 65% foram até o nível máximo de choque, potencialmente fatal. Muitos demonstravam angústia, mas obedeciam. Então, o que é que isso prova? Que a autoridade percebida pode substituir a consciência moral individual, né? Então, é a sugestão por hierarquia e legitimidade. Você vai prender alguém que você sabe que não merece estar preso, mas foi porque a autoridade mandou. Você mata quem, né, não deveria matar, né? Aliás, não deveria matar nunca, mas você mata porque a autoridade mandou. E muitos, em guerras, vão alegar isso, né? Nós nos lembramos muito dos nazistas, mas em todas as guerras acontece isso. Alguns dizem, mas o general mandou, o capitão mandou, o sargento mandou e eu fiz, né? Então, é claramente, né? Aí tem o experimento do Zimbardo. O que que ele testou? Ele testou como os papéis sociais moldam o comportamento. Tô, né? Eu falei. Pode ir. Então, o experimento. Estudantes saudáveis for... Ops, voltou, tem que voltar um. Mais um. Estudantes saudáveis foram divididos aleatoriamente em guardas e prisioneiros. O ambiente simulava uma prisão. Resultado: os guardas tornaram-se rapidamente abusivos. Os prisioneiros apresentaram ansiedade, submissão e colapsos emocionais. O estudo foi interrompido em 6 dias, o que prova. O contexto e a sugestão implícita do papel social transformam a conduta, mesmo sem ordens diretas. É a sugestão estrutural e simbólica.
Esse experimento, ele foi uma coisa assustadora, porque em 6 dias eles tiveram que encerrar o experimento, porque alguns, eles dividiram um grupo, né, de homens em guardas, aleatoriamente, em guardas e prisioneiros. Improvisaram no subsolo da universidade um lugar que ia ser a prisão, né? E vestiram as pessoas como guardas e tudo mais. A polícia verdadeira foi na casa dos prisioneiros buscá-los, né? Algemá-los em frente, né, aos vizinhos e os trouxeram, né? Como E se fossem como se prisioneiros. fossem realmente prisioneiros. E aí, o problema é que eles começaram a agir como prisioneiros, né? A criar conflitos, a brigar com os guardas, a fazer brigas, e os guardas começaram a agir como guardas, né? A realmente partir para a violência e colocar na solitária, e a coisa foi ficando, foi azedando, né? E ao ponto que em 6 dias teve gente que começou a ter colapso, né? Me tira daqui, e chutar a parede, dar cabeçada na porta, e começaram a perder realmente a estribeira, o controle. E aí o experimento foi interrompido. Então, aquela pessoa, que até ali era uma pessoa normal, né, colocou uma farda, virou soldado. E o outro, que era um estudante, como todos os outros, colocou a roupa de prisioneiro. Você não veste só a roupa, você veste o papel social, né? Você passa a se comportar com todas as características que aquele papel social permite e comporta. Então, é algo que mostra como nós somos frágeis, na verdade, né? Como nós somos frágeis, como nós somos manipuláveis, como uma mudança de situação na nossa vida, né, pode alterar completamente o nosso comportamento, que mostra que nós temos pouca solidez, né? Como esse comportamento do Ash, né, das linhas, é clássico, né? A gente sabe que isso é a formação de normas, né? O do Muzafer Sherif, ele estudou como normas surgem em situações ambíguas. Então, os participantes, eles foram colocados numa sala escura, né? Tinha um ponto luminoso na parede e eles foram induzidos, né? Na verdade, o ponto estava parado, mas eles foram induzidos a pensar que o ponto se mexia. Então, é uma ilusão do movimento autocinético, né? Autocinético porque quem se mexia era a pessoa, né, que oscilava, ao invés de ficar parada, e ela atribuía o movimento ao ponto. E as estimativas depois eram pedidas, né? Ele se movimentou para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, né? E essas estimativas individuais variavam. Em grupo, as respostas convergiam. Então, alguém dizia, eu percebi que ele foi para a direita, o outro, eu acho que também foi. Né? Então, o resultado é que o grupo criava uma norma comum. Os participantes mantinham essa mesma norma, né, mesmo depois, quando estavam sozinhos, porque ela tinha sido validada pelo grupo. E o que é que isso prova, né? A sugestão coletiva internaliza padrões mentais duradouros. Então, é a sugestão por consenso na incerteza. Então, isso é muito interessante, porque numa situação de incerteza, se você pagou, por exemplo, para algumas pessoas dizerem que uma coisa é boa, isso vai induzir todo mundo a aceitá-la como boa, né? Se você pagou para dizer que ela é má, você vai induzir todo mundo, né? E seja lá qual é a razão pela qual você vai induzir, você consegue. Agora, tudo isso está sendo usado hoje, né? Tudo isso está sendo usado, são técnicas de manipulação claramente utilizadas e são bilhões de pessoas agindo e reproduzindo comportamentos sem se dar, né, a mínima de que estão sendo verdadeira manada, né? Aí depois tem
o Moscovitch, que testou a influência da minoria. Então, ele testou se uma minoria consciente pode influenciar a maioria. E o experimento consistia em que um grupo dizia que uma cor azul era verde e repetia isso de forma constante. Resultado: parte da maioria passou a duvidar da própria percepção ou a concordar com a minoria. O que é que isso prova? A coerência sustentada pode gerar ressonância cognitiva, mesmo sem poder. Sugestão por persistência. Como é que pequenos grupos conseguiram se impor e alterar sociedades inteiras? Como é que o cristianismo se implantou em Roma, né? Como é que o Islã está se implantando na sociedade moderna, né? Uma série de fatores, entre os quais a própria ignorância, né, do meio, que favorece a, a manipulação das pessoas nesse meio. Muitos vêm de meios muito simples, né, e são manipulados por cérebros mais espertos. Mas pessoas com profunda convicção podem alterar, né, a percepção da maioria. Então, depois dos espetáculos em Roma, muitos saíam dali se perguntando quem é esse povo, né, que tem coragem de morrer desse jeito, cantando, né, e Os primeiros mártires, né? os primeiros mártires, né, sem ódio, perdoando os carrascos. Então, eles viam nisso uma coisa que, né, afetava as pessoas. Enquanto outras religiões, né, faz mártires, né? O cristianismo impressionou porque os mártires aceitavam, né, a morte com alegria. E nós temos aí também, né, um resuminho, mas tem muitas outras experiências desse tipo, né? Emmanuel diz que o princípio de repercussão nos comanda a atividade em todos os passos da vida. Esses estudos mostram que o ser humano não pensa isoladamente, que decisões, crenças e ações são profundamente influenciadas, que a associação mental amplifica ideias, que a vontade pode ser substituída ou enfraquecida pela sugestão. Emmanuel diz que pensando, conversando ou trabalhando, somos sempre a soma de muitos. Então, é um texto, né, que nós já lemos nos capítulos anteriores, e nós vemos que isso é muito forte no ser humano, né? Nós somos muito frágeis, nós precisamos do grupo, nós somos animais sociais, e não é um crime que isso seja assim. Mas nós poderíamos usar essas técnicas, né, para ajudar as pessoas, para incentivar comportamentos positivos. Mas, infelizmente, não é isso que acontece, né? Nós vemos hoje muito claramente isso é feito, né? Por exemplo, eu lembrei da propaganda nazista, né? E da propaganda comunista. Por, por exemplo, Stalin, ele hoje se sabe, né, com a abertura dos arquivos da KGB, que ele financiou milhares de escritores, jornalistas, jornais, cineastas, radialistas no Ocidente para fazer propaganda, né, comunista. Hoje se sabe, né, se tem o nome dessas pessoas. No Brasil, isso é conhecidíssimo, né? Nós tivemos lá uma série de escritores, Jorge Amado, Raquel de Queiroz e vários outros, que eram, né, ligados ao Partido Comunista e que faziam, né, recebiam todo o amparo e proteção do Partido Comunista, recursos, que tinham editoras que publicavam seus livros, etc, etc. Nós vemos, né, por exemplo,
No movimento nazista, a mesma técnica, né? Influenciar a juventude pela educação, pelo rádio, pela publicação, pelo banimento de tudo aquilo que era contra a ideologia deles. Então, é uma receita usada para que você crie hegemonia na população, né? Apoio. Adeptos. Governos, né, que são um fracasso, né? Você pega aí o que está hoje no Brasil, você vai lá na internet e digita 1,5 bilhões, né, gasto em propaganda. Então, assim, por quê, né? Um governo gasta tudo isso. Se ele é bom, ele não precisa gastar tudo isso, né? É simplesmente governar e ele vai, né, ser unanimidade. Mas quando você precisa, né? Hoje saiu esse escândalo lá no Brasil, agora do banco não sei o quê. Você vê uma repórter falando que tem vários YouTubers, né? Que foram contactados, ela se dizia uma delas, e que tem um lá que ofereceram 2 milhões para que ele não fizesse um trabalho de 3 meses de proteção, né? De combater as falas contra o sujeito e o banco dele. Então, nós vemos que esse esquema continua, né? Quando nós queremos produzir ideologias, pensamentos, uniformidade, apoio, nós usamos essas técnicas hoje nas estruturas do poder. Poderia ser usado para o bem, né? Poderia ser usado para estimular os jovens a ler, as crianças a irem bem na escola, né? A se destacarem, etc, etc, a serem virtuosos, né? Quer dizer, tudo isso poderia servir ao bem, mas infelizmente, né, não é o caso, né? Então, se nós olharmos, né, com mais cuidado, né, nós podemos perceber, né, que hoje no mundo moderno nós temos, infelizmente, né, isso tem servido a propósitos infelizes, por a construção de ideologias, a destruição da família, o incentivo ao aborto. Você vê pessoas falando frases, né, que são repetidas. Meu corpo, minhas regras, né? Mas você pergunta para a pessoa o que significa isso? Explica para mim, né? Se é teu corpo, não é você que deveria morrer, né? Porque é teu corpo, né? Então, tuas regras se aplicam ao teu corpo. Você deveria morrer, não outro, né? Mas a pessoa não pensa, ela não reflete. Porque não é mais importante refletir, é importante que você tenha uniformidade, Fale como os outros. conformidade, que você fale como os outros, né? Por exemplo, nós poderíamos discutir cada uma dessas coisas em separado, né? Mas não é o objetivo hoje. O que eles fazem? Eles mudam palavras, né? Por exemplo, a eutanásia virou ajuda médica para morrer, morrer na dignidade. Então você veste com um novo vocabulário para fazer, né, desaparecer a realidade que a palavra demonstra, né? E substituí-la por uma realidade dourada, né, construída e produzida para ser repetida, 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 até que aquilo vire um consenso da sociedade, né? Então, é muito vasto tudo isso, está em uso, é muito claro tudo isso hoje, né? A gente estudar isso, a gente vê claramente que isso está sendo usado. E se você olhar, né, você pode dizer assim, ah, mas é tão simples assim, né, manipular as pessoas? É simples, né, porque nós funcionamos uma grande parte da vida no sistema inconsciente. É só prestar atenção, né, no que nós, durante o dia, quantas vezes nós estamos no lugar, mas não estamos.
Quantas vezes nós estamos fazendo algo, mas é tão repetitivo que nós não estamos lá, nós estamos em outro lugar, né? E as mensagens vão chegando para a gente através do rádio, da televisão, da internet, e nós não percebemos, né? E para mostrar a que ponto isso pode ser usado, né? Eu peguei um pequeno vídeo, né, para a gente ter uma ideia. Não, Esse aqui. é esse aqui. Então, vejamos bem, né? Diga se vocês estão ouvindo. Me façam um sinal aí, Adriano. Bom dia. Tá ouvindo? Sim. Então vamos lá. Você podia me dar uma informação, por gentileza? Você sabe onde fica o Largo da Batata? Sim. Não? O metrô, pelo menos o metrô perto. Para onde? Obrigado pela informação. Você podia me dar seu óculos, por gentileza? Se tem horas, não. O que é isso aí? Posso ver o celular? Tá joia. Então o metrô é para lá que eu faço. Para lá, não. Não. Obrigado, viu? Mentira. Não é, não. Tá aqui comigo aqui, ó. Tá bom? Obrigado, viu? Isso aí, essas coisas não me pertencem aqui. É para lá que você vai ou você vai para cá? Não, para lá o senhor tem que ir pro metrô. Eu vou de novo. Então tá bom, obrigado, tá? Com licença. Tudo bem? Tudo bem. Você acredita em hipnose? Não. Não tem como uma pessoa hipnotizar a outra. Ah, não, nunca passei por essa experiência, acho que não. Meu amigo aqui, Tesser, ele acabou de te hipnotizar. Você lembra que ele te pediu uma informação, você deu o seu óculos para ele, o seu celular, e você foi embora tranquilo. Achei estranho. Mas eu saí meio confusa, não achei. Olha que perigo que é. Bicho, eu vou levar tudo. Eu não estava esperando que fosse acontecer isso. Eu fiquei um pouco assustado agora. Calma, tá tudo bem, fica tranquilo. O que você achou dessa experiência? Ah, esquisito. Simples assim, né? Então, é, é mais simples do que a gente pensa, né? Por que que a moça foi pega? Bom, ela está andando, né? Ela está Mentira. distraída, a mente dela está em outro lugar e a pessoa aborda, né? Ele a abordou, ele pede algo que não é perigoso, que não representa nenhum perigo, então ele abre a porta, né? No momento que ele abre a porta, né? Ok, né? Eu falei, eu fui dar a informação. Eu dei algo que ele queria, ele me pediu outra coisa, por que não dar também? Né? O sistema crítico está desligado, né? Porque ele já entrou no teu psiquismo, né? E a partir daí ela simplesmente entregou o óculos, entregou o celular, né? Assim, tem gente que fala, né? Que foi com a pessoa no banco, né? Teve uma época no Brasil que teve umas reportagens, foi até o banco e a pessoa depois sai e fala assim, eu não sei o que me aconteceu. Né? Eu não sei. Ele falou, vamos sacar dinheiro comigo no banco, por favor. E a pessoa, é lógico que são pessoas que têm técnicas, né, de manipulação muito sofisticadas. Aqui nós já ficamos sabendo, né, de pessoas que recebem, que conhecem pela internet alguém, a pessoa pede dinheiro, a pessoa começa a dar dinheiro, né, começa a enviar dinheiro para a pessoa que pediu o dinheiro e acaba se endividando, porque se envolve de tal forma, é sugestionado de tal forma que acaba ficando cheio de dívida, porque envia dinheiro para alguém que manipulou, às vezes em outro É. país, às vezes em outro lugar, né? E falando que está precisando de ajuda ou que se envolve de forma sentimental e aí acaba enviando dinheiro. Então, as pessoas são manipuladas nesse sentido facilmente, né? Quantos trotes, né, acontecem no Brasil, às vezes, pedindo dinheiro e pedindo, e a pessoa perde a razão, né? E não raciocina. Então é um negócio muito, é muito perigoso, né? Lu?
Oi, gente, boa noite, tudo Boa bem? noite. Então, estava, César, o vídeo, né, falando sobre hipnose e aconteceu algo muito parecido aqui em Jundiaí com a minha mãe no centro da cidade. E a minha mãe é uma, assim, tem alguns anos já, deve ter uns 10 anos mais ou menos, mais, acho que mais que isso. E eu estava trabalhando no consultório e ela chegou vermelha, assim. Eu achei que ela ia ter um piripaque. E ela falou assim: eu terminei, dispensei o paciente. Ela falou: pelo amor de Deus, me ajuda, vamos na polícia. Eu falei: mãe, o que aconteceu? Ela falou: eu estava andando na praça, aí eu fui abordada por dois caras e não sei por quê. Tinha um bilhete premiado, não sei o quê. Minha mãe é culta, estudada, professora aposentada. Ela é ingênua, mas não é assim, idiota a ponto de cair, né? Mas não sei se idiota é bem a palavra, mas aí ela foi até o banco, né? O cara falou que tinha um bilhete premiado e tal, e ela não tinha aquele saldo, eu acho que era mais de R$ 1.000 na época. Ela fez um empréstimo, sacou a grana. Meu pai não sabe disso até hoje, porque se ele souber, infarta, tá? E deu pro cara assim, deu, entregou. Aí ela mostrava o bilhete, eu falei, mãe, a senhora tá louca. Só que eu vi que se eu tive que acalmar ela, porque senão ela tem um piripaque. Então não adiantava eu dar bronca, né? Eu falei, mas como que a senhora foi abordada assim? Foi. Caiu na história de um bilhete premiado. Né? E eu também passei por isso alguns anos atrás. Eu estava saindo da hora do almoço, né? Eu não era casada ainda, não me lembro se eu já conheci. Já conheci o Dani, sim. Mas ainda acho que a gente só namorava. E aí eu abri o portão, saí, meu carro tava parado na rua, assim, na frente. E eu vi que tinha um cara de terno com maleta na esquina. Tipo assim, eu fechei o portão. Quando eu virei para entrar no carro, não tinha como o cara brotar assim na minha frente. E demorar um pouco para chegar da esquina até a casa. Ele virou, ele tinha um olhar assim, juro por Deus, gente, assustador. E ele É, falou assim: Esse carro é teu? Eu quero comprar esse carro. Você me vende esse carro? Eu falei, moço, dá licença. Entrei e zarpei, assim. Falei, que foi isso, meu Deus? Um cara estranho. Então eu nem perdi meu tempo. Quando eu olhei para o olho dele, a primeira coisa que eu fiz foi baixar meu olhar. Eu senti que o cara ia me abordar de alguma forma, ou ia me assaltar, ou ia me hipnotizar, sabe? Eu senti, acho que foi uma proteção divina, foi. assim, entendeu? E sumi. Falei, gente, meu coração até deu uma acelerada. Né? Não sei se ele ia me assaltar, mas eu senti muito assim, uma coisa muito ruim. Né? Então, é isso. Eu queria Mas compartilhar minhas histórias aí, porque exatamente, Lu. É Acontece exatamente. mesmo. Acontece mesmo e a gente não anda, né, com um sistema de prevenção ligado o tempo todo, né? Porque a gente age tá, honestamente, você não pensa que as pessoas vão agir assim. Esse caso que você falou, o último, eu vi na internet também um caso, um vídeo já antigo, 7, 8 anos atrás, um rapaz eles filmaram, inclusive, né? O rapaz, sabe aqueles caixas no supermercado assim que tem um freezer né? Porque normalmente fica um freezer ali para você dar uma olhada, às vezes pegar alguma coisa, né? uhum, E ele desce assim para pegar algo no freezer e ele olha para a moça e ela fala depois o olhar dele, alguma coisa aconteceu ali, como se ele me tomasse o controle, né? E ele chega no caixa, ele fala para ela, me dá o dinheiro, por favor, né? O que você tem aí. Ela pega o dinheiro, dá para ele, né? E aí depois ela fica com cara de boba, que ela não sabe o que fazer, porque aí ela se Eu não dá sabe nem o que conta, aconteceu. não sabe nem o que aconteceu, né? Então, na Alemanha isso. Então, sim, são técnicas, né? E essas são invasivas, diretas, mas existe um monte indireta, né? Por exemplo, é, promoções, né? Hoje é o último dia, né? Aqueles, né, você entra para ver um curso, alguma coisa, e ele coloca um reloginho, né? Últimos minutos. Últimos minutos. Tudo isso é manipulação, né? Tudo isso então, tudo isso está sendo usado hoje de um modo muito. Tem gente que estuda, né, para usar isso. Então é complexo, né? Pois é, Não é à toa que Emmanuel fala disso.
E a sugestão, na verdade, poderia ser essa ferramenta maravilhosa, né, que nós usamos uns com os outros para estimular o crescimento, o aprendizado, a melhoria, né? Mas infelizmente não é isso que nós fazemos. Karen, depois Giovana. Hola, buenas noches. Sí, estaba pensando en esa parte de la influencia social, que pues no pensamos solos, cómo somos influenciados día a día. Y pensaba justo en la parte de las redes sociales y en estos influencers, ¿no? Todo mundo se cree influencer y justamente es esa palabra, ¿no? La palabra influenciar, ya sea positiva o negativamente. Y pensaba el peso que tienen las opiniones de estas personas que muchas veces pues ni siquiera están preparadas en el tema, hablan por hablar, o sea, hablan, diríamos aquí, hablan a lo tonto. Y eso puede tener una repercusión muy negativa. Por ejemplo, cuando hacen como reviews de lugares o de algún producto, el simple hecho de dar una opinión negativa ya tiene un peso muy, muy fuerte. Por ejemplo, para un restaurante. Hay restaurantes que han quebrado porque una influencer con muchos seguidores pues dio un mal review, entonces ya la gente dejó de ir. Ya ni siquiera se toman como eh, ese atrevimiento de hacerlo, como comprobarlo, saber si es verdad, tomar su propia decisión o hacer su propio juicio. Ya adoptan juicios ajenos, ¿no? Y lo mismo con productos. Si alguien llega a decir que es un buen producto, ya todo mundo lo compra, aunque sea pura mercadotecnia y sea pues algo muy, muy chafa, por decirlo así. Entonces me llamó muchísimo la atención porque eh, muchas veces no nos damos cuenta, pero el algoritmo está constantemente, ¿no? Mandándonos ahí esa influencia, esa sugestión todo el tiempo. Y lo veo, por ejemplo, yo utilizo mucho Instagram, ya no uso Facebook ni uso TikTok, pero Instagram es el que consumo y ahora hay algo que automáticamente, si tú ves una publicación, te manda el mensaje ya con esa página, o sea, ya para directamente se manda un mensaje automático y sin que te des cuenta ya estás hablando con esa empresa o con ese producto, ¿no? Ya es como algo muy automatizado. Y si no te das a la tarea de reflexionarlo y decir, a ver, realmente lo necesito, lo quiero o no lo quiero, pues caes, ¿no? Caes en la trampa, por decirlo así. Entonces, bueno, me llamó mucho esta parte porque realmente nos invita a estar despiertos, a estar atentos, ¿no? En lo que consumimos día a día y hacer ese análisis realmente. Ya para concluir mi comentario, me pasó eso. Yo estaba visitando como salones de fiesta y un conocido me dijo como, a ese lugar no vayas porque es muy difícil trabajar con esas personas, no son accesibles. Y yo dije como, bueno, no voy a ir, pero luego dije, quiero conocerlo mínimo, no pierdo nada. Y fui al lugar y fue todo lo contrario. La persona fue súper accesible, fue muy amable, me brindó así mucha información, no me puso como ningún obstáculo. Me decía, lo que tú quieras, eso se hace. Y la verdad me quedé como muy impactada porque dije, yo estuve a punto de no venir por la opinión de alguien más, ¿no? Entonces, creo que pues es algo que nos pone a pensar a todos. Quería compartir eso. Obrigada. Obrigado, Karen. Graças. Giovana. Esse é um tema muito, muito importante, né? Porque nós todos podemos ser influenciados, né? Isso todo dia, porque nós estamos cercados de informações, a gente abre a internet o tempo todo. Agora, eu estava ouvindo uma palestra essa semana
E ele estava comentando sobre como que o jornalismo faz com que as pessoas, eles manipulam de tal forma, eles dão a notícia de tal forma, porque eles querem fazer as pessoas pensarem como eles querem. Então, as pessoas são levadas a pensarem como esses jornalistas querem, as grandes redes, né? Então, é tudo feito para manipularem as pessoas, é tudo feito para cativarem as pessoas nos pontos mais fracos, né, onde as pessoas são frágeis, né, através da emoção, através, né, das fragilidades das pessoas. Então, a gente está o tempo inteiro. Agora, nós precisamos fazer, né, isso que nós estamos estudando é para que nós façamos uma autoanálise no que estamos sendo influenciados. Qual é a nossa forma de pensar, né? Será que nós pensamos como o grupo? Porque é muito difícil sair do grupo. Quando a gente está cercado de um monte de gente que pensa de tal forma, você levantar a mão e dizer, não, eu penso diferente, precisa de força. Não é todo mundo que faz isso, né? Preciso de força para agir contra o grupo. Hoje a gente estava conversando agora há pouco, né? E a gente estava falando sobre essa questão do aborto, sobre essa questão. Falei, meu Deus, é todo mundo falando e repetindo a mesma coisa. É 90% da população que adotou o mesmo jeito de falar sobre esse assunto, né? Então é um passa para o outro. Agora, de onde veio isso? Veio de uma manipulação, né? Veio de cima e às vezes é o governo que te faz pensar de tal forma, é a mídia que te faz pensar de tal forma. Então, nós aqui temos que nos defender de tudo isso. Nós temos que estar muito atentos, porque senão a gente vai junto com a manada, né? Pensa do mesmo jeito. Agora, estudando e conhecendo, né? Porque isso é muito antigo, né? E nós estamos estudando isso no Espiritismo, que o Espiritismo ele vem explicar como isso acontece. Nós estudamos no capítulo anterior a associação, né? Nós nos associamos com aqueles que pensam da mesma forma e em acontecendo essa associação, nós recebemos, né, as sugestões. Nós estamos o tempo todo sendo sugestionados, né? E as sugestões nos chegam de todos os lados. Agora, e nós também podemos sugestionar, né? Nós podemos também enviar sugestões. E se nós fizermos isso pensando do jeito certo, né? Se nós podemos influenciar, nós recebemos influências e podemos influenciar. Então, por que não influenciar? Por que não levar o conhecimento, né? Por que não fazer o que é o certo? E não ter medo disso, porque se a gente conhece o que é bom, se a gente conhece o que é verdade, nós estamos estudando, né? O Espiritismo, o Evangelho nos mostra o que é o bom, o que é o certo, o que é a verdade. Então, nós temos a obrigação de influenciar os outros com a nossa forma correta de pensar e estarmos atentos, né? Se não estamos sendo influenciados pela grande massa, pela grande mídia, porque esse é um processo muito, muito complicado e muitas vezes é muito difícil de sair, né, desse processo de sugestão, porque você começa a fazer as ideias e para você mudar uma ideia é muito complicado. Então, é um assunto muito interessante, né, mas mostra, né, a fragilidade do ser humano, como o César falou, nós somos muito frágeis, né? Somos muito manipuláveis. Isso porque a gente não tem solidez, porque se a gente tem solidez, né, nós não seríamos tão manipuláveis assim. Agora, de onde vem a solidez? De onde vem, né, essa força para ir contra a maioria, né? Porque a força do grupo, como nos exemplos que o César deu, é muito forte a força do grupo. Agora, a solidez para ir contra essa força vem de onde? Então, que a gente aprenda isso aqui hoje, né? Para que a gente se torne pessoas com solidez e que saiba se defender de tudo isso. Bom, obrigado, Giovana, Alexandre, depois a Júlia. A gente falou bastante dessa sugestão externa, né, que vem do sugestão social, sugestão da mídia, mas tem uma sugestão que é super poderosa, né, que é a autossugestão, né?
E por que que ela é poderosa? Porque ela vem de dentro da gente, de nós mesmos, né? E quando a gente cria essa ideia, a gente mesmo cria essa ideia, o cérebro não oferece, acho que não oferece nem resistência, né? Vira uma verdade. Então a gente passa o dia repetindo ideias, né? Às vezes pode ser uma coisa ruim, eu não consigo, tem gente que é negativa, eu não consigo, eu erro sempre. E eu acho que a gente acaba se auto-hipnotizando também, né? E isso acaba virando uma grande verdade. E como ele diz lá, os nossos pensamentos não ficam isolados, né, dentro da mente. Eles criam efeitos, influencia, somos influenciados. E se pega a gente já fragilizado, com essa auto-hipnose, essa autossugestão, aí que a gente vira presa fácil, né, para essa sugestão externa. Aí a gente cai facinho, né, nessas armadilhas. É isso. Posso só aproveitar e falar um negócio que a Giovana estava falando, né? Negócio das mídias, tudo, né? Você sabe que eu não assisto mais televisão, né? Eu só vejo, às vezes, notícia de jornalistas independentes, tal, que são mais confiáveis, na minha opinião, né? Mas eu sei exatamente o que que a televisão canadense fala, porque os meus pacientes repetem sempre a mesma frase. Agora o Trump quer roubar o petróleo da Venezuela. Então eu sei exatamente o que a televisão fala. Sem abrir a televisão, eu sei o que que a televisão fala, né? Então é impressionante, né? O efeito manada, né? Como você estava dizendo. Exato. Nós estamos vendo isso muito claramente, né? As pessoas, e é lógico que, né, nós vamos falar um pouco do remédio para tudo isso, né? Júlia? É interessante isso que você falou, Adriana. Eu não lembro mais aonde que eu vi isso, mas parece que a televisão, quando você olha muito tempo, ela automaticamente coloca você em um estado hipnótico e eu acho que precisaria para não acontecer isso a cada, não sei, 3 ou 4 minutos ter uma imagem que é totalmente diferente da que você está olhando, porque ela automaticamente, porque é uma coisa fixa e você não se mexe, aí você fica em estado hipnótico bem rápido. É interessante porque daí você aceita tudo que você assiste. Mas o que eu queria falar é interessante da pesquisa do Sergei Moscov, da influência da minoria, que eles falavam, isso foi feito em 69, na época do nazismo eles falavam que se você quiser que uma coisa vire verdade, basta você mentir várias vezes sobre isso, para que as pessoas acreditem, né? Repetir a exaustão, né? Então, é uma técnica, né? E tem outra, né? Que é aquela, acuse-os do que você faz, né? Eu esqueci o restante da frase, eu vou lembrar. Mas são técnicas, né? E é impressionante como as pessoas realmente agem pelo emocional, né? Então, qual é o remédio para tudo isso? É que a gente faça isso que estamos fazendo. Primeira coisa, estudar, ler, né? Criar por nós mesmos um pouco de capacidade avaliativa, né? Eu achei que eu tinha colocado no PowerPoint, mas eu acho que eu acabei não colocando, né? Tinha uma outra parte que eu queria trazer para a gente discutir, que é um livro, né? Eu li esse livro, até fiz um resumo dele há muito tempo atrás. Aí eu lembrei dele e fui lá e pedi, né, um resumo para IA, porque são várias técnicas, né? Eu estava estudando esse livro para um projeto de curso na faculdade, aqui no Canadá, e são várias técnicas que são usadas, e é muito assim, essas técnicas são usadas todo dia, né? Para manipular as pessoas, para vender, para produzir resultados, né? Então, a técnica do pé na porta, né? Foot in the door. Conseguir a aceitação de algo maior, começando por um pedido pequeno e aparentemente inofensivo, né? Foi o que o cara fez com a moça, né? Você sabe onde fica o bairro, não sei o quê, né? E a partir dali, né, você abriu a porta, você colocou o pé na porta. Então, a pessoa aceita o primeiro passo, né, para manter aí você, né, como aceitou o primeiro passo,
Para manter a coerência interna, você aceita os seguintes. E aos poucos, né, vai mudando o seu comportamento e até seus valores. Então, primeira coisa, né, você, por exemplo, você aceita discutir esse tema sem julgamentos? E aí depois a pessoa diz, você aceita que não há certo ou errado? E aí você aceita como normal aquilo que antes rejeitava, né? E aí vai indo, né? No final você acaba, é uma manipulação por progressão suave, né? É, Desculpa, a gente estava acertando um detalhe técnico aqui. É, esse caso, ele é interessante porque é aquela técnica assim. A pessoa liga para a gente e fala assim: você pode responder duas perguntinhas para a gente numa pesquisa que nós estamos fazendo? Aí você fala: duas perguntas, né? Tudo bem, né? Tudo bem. Aí você responde as duas perguntas, todo simpático. E aí ela fala: você é tão bacana, você não aceitaria responder o questionário para a gente? É rapidinho, né? E aí você perde 1 hora do teu dia. Mas para manter coerência, né, para manter a coerência interna, como é que eu falei sim e agora sem razão nenhuma falo não, né? E aí você cai. Por exemplo, porque toda loja te oferece de experimentar o sofá, deitar na cama que você quer comprar, testar o travesseiro, né? Que depois que você testa, você acha chato. Você acha, por coerência, você fica chateado, dizer, eu não gostei, né? Isso aqui não. E aí você vai até o final do processo. Então, isso é usado todo dia, vendedores são treinados nisso, entendeu? Ninguém conta para eles como funciona, só dizem, faça a pessoa experimentar. Depois que ela experimenta, ela fica, né, na vibe da compra. Então, essa é uma técnica usada todo dia. Por isto que, quando você aceita um pezinho na porta para mudar uma ideia, para fazer uma concessão, para se acomodar a uma situação, né, para agradar uma pessoa que você gosta, você pode abrir a porta depois para muito mais, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque tudo começa com um pezinho na porta. Aí tem também a técnica, né? Essa já é mais drástica, né? A porta na cara. E como é que funciona essa? Você faz um pedido exagerado, né? Você sabe que ele vai ser recusado, mas aí depois você faz o pedido que você quer realmente, né? Então, a recusa inicial, né, vai criar um alívio. O segundo pedido, né, você vai aceitá-lo, né? Então, sem sentido, né? Então, você primeiro muda radicalmente, né? Você pede para a pessoa, você fala assim, por exemplo, o cara que abordou a Luciana, ele poderia ter falado, você quer vender teu carro? Né? Ela fala, não, né? Mas então me deixa experimentar. Né? Ou então me dá uma carona. Num processo hipnótico, você, ok, né? Eu não vou vender, mas, né? E às vezes a pessoa te pede, ela fala assim, você deixa eu colocar um outdoor no teu quintal? Você fala, não. Ah, mas um pequeno você deixa? Um cartaz? Entendeu? Então você começa pedindo aquilo que você já sabe que você nem tem a intenção de fazer, na verdade. Mas você pede uma coisa absurda, a pessoa faz, recusa, mas aí para compensar, né, ela concede algo. E é aí que muita gente cai. Essa técnica é utilizada também todo dia, né? A técnica da banalização ou normalização, né? Você repete uma ideia ou prática até que ela deixe de provocar reação moral ou crítica. Então, você faz uma exposição constante, linguagem neutra ou humorística,
e o choque inicial vai desaparecendo, né? Então, algo que antes era visto como inaceitável passa a ser Banal. calmamente, né? Vai virando algo que é uma opção como as outras. Isso aconteceu, né? É a manipulação pelo hábito e é o que acontece com eutanásia, aborto, Vai ficando, né? Corrupção na política, né? vai ficando tão natural, tão normal, que a gente nem se choca mais, né? Porque todo mundo Exata. fala, todo mundo acha certo e a gente não. Chega uma hora que a gente não reage mais, né? A técnica da rotulagem é outra, né? Você atribui um rótulo identitário para induzir comportamento coerente com ele. Então, você é fascista, né? Você é nazista. Você apoia esse cara? Você só pode ser nazista, né? Você só pode ser fascista. Rótulos, né? E repetidos, eles vão colar, né, na pessoa ou no que você quiser. Então, se a pessoa aceitar o rótulo, que é pior, né, ela passa a agir para confirmá-lo, e o rótulo substitui a reflexão. Então, por exemplo, né, quem questiona é retrógrado, né, ou é fascista, né, então é a manipulação pela identidade. Tem a técnica da culpa moral, né, você induz a adesão não por convencimento, mas por culpa emocional. Então, como funciona, né? Discordar é a mesma coisa que ser insensível ou injusto, né? Você não ama as foquinhas do Polo Norte, né? Como assim, né? Que insensibilidade! Você acha que essa campanha para salvar, né, os ratinhos verdes da floresta do Quênia é uma campanha injusta, né? Então, aquilo faz você entrar, né, num processo de culpa emocional. E o medo da exclusão moral leva você à conformidade, né? Então, se você não concorda, você está contribuindo para o sofrimento dos outros. Isso é uma manipulação afetiva, né, que vai substituindo o debate racional, por exemplo, né? Então, são várias técnicas. O livro é o Maquiavel Pedagogo, né, do Ponsardin, e é um clássico aí que ele demonstra todas essas, né, essas técnicas de uma maneira muito clara. Então, a primeira coisa que a gente faz, isso que estamos fazendo, a gente tem que estudar, tem que saber como funcionam as coisas. Prestar atenção, né, procurar ler, não se guiar por grandes mídias nem por pequenas mídias. Nós ouvimos e enquanto você ouve, você faz suspensão de julgamento. Imagino que essa pessoa está falando a verdade. Depois eu preciso refletir sobre isso, né? Então a gente precisa tomar cuidado, né? Agora, pessoas mal informadas, pessoas que não leem, que não estudam, que não têm grupos de reflexão como este ou outros, né, você fica vulnerável, né, porque você, por conformidade, você quer pensar como a televisão está dizendo, como o artista importante está dizendo. Você não sabe que o artista importante está ganhando 20 milhões, né, da Lei Rouanet para falar o que ele está falando, mas ele é importante, ele é bacana, ele é legal, e você embarca, né? Tanto Então, é fácil influenciar porque existe, né? Como a Karen havia dito, os influencers, né? de mais e É mais. muito fácil de influenciar, porque isso virou uma profissão. É todo mundo querendo influenciar, porque isso dá muito dinheiro quando você coloca uma moda, né? Faz acontecer algo e as pessoas te seguem, né? Você faz dinheiro. Quantas pessoas estão, por exemplo, perdendo dinheiro com jogos eletrônicos no Brasil? O tal do tigrinho, né? Isso, as pessoas estão sendo sugestionadas a fazerem isso e estão se endividando absurdamente. Então, nunca foi tão fácil, porque a gente às vezes fala, né? Hoje eu estava preparando uma aula e falei, meu Deus, como que a gente dava aula antes sem computador, sem internet, né? E hoje a gente tem uma facilidade tão grande, né, de, de consultar as coisas, né, pela internet. Então, mas tem o lado
tem o lado maravilhoso, mas tem o lado perigosíssimo, porque nós estamos o tempo todo, né, sendo influenciados. Se a gente não tiver, se nós não estivermos atentos a esse tipo de sugestão, nós somos facilmente manipulados e se a gente não souber, né, voltar atrás, se a gente não souber falar não, recusar informação e ser firme no que acredita, né, desde que a gente esteja acreditando no que é certo, que é correto, se nós não tivermos essa força, a gente vai, né, cai como patinho, né, como a gente diz. Está muito forte hoje, né? Karen? Sí, quería comentar otro punto que era, que me llamó también mucho la atención, que era la influencia de de la autoridad, porque estaba pensando cómo es muy importante tener como los valores bien establecidos, ¿no? Cuando en tu casa te inculcan buenos valores, honestidad, compromiso, como que realmente sí te hace cuestionar la autoridad en cierto modo. Porque, bueno, estaba pensando en un ejemplo que me compartieron mis papás. Ellos trabajaban en la empresa de luz del país, de México. Y era una empresa muy grande, entonces había mucha corrupción y ellos me compartían que tenían problemas con sus jefes porque querían hacer como, pues, robos o desfalco, que ellos firmaran para hacer cosas turbias, chuecas, y ellos no quisieron. Entonces, a ellos siempre los señalaban como que eran muy conflictivos. Los dos que eran muy conflictivos, tenían problemas, y después se mudaron a Ciudad de México, se mudaron 5 horas de la ciudad donde trabajaban y bueno, ahí hubo un poquito más de calma, pero de todos modos es un sistema que ya está establecido, donde hay corrupción, donde hay robo, donde hay muchas cosas así, porque es una empresa muy grande. Entonces, como decía, para ellos a lo mejor ya era más fácil aceptar, decir que sí y caer en como en esa red de corrupción. Entonces, pensaba en eso. Muchas veces cuando alguien no tiene bien establecidos los valores, bien inculcados, como lo que hacemos aquí, ¿no? Estudiar el Evangelio también, todo eso, pues bueno, es muy fácil dejarte sobornar o dejarte arrastrar por algo así, ya que pues cuando alguien es jefe tiene esa influencia muy fuerte en ti de que o haces esto o te corro, ¿no? O pierdes tu empleo. Entonces, bueno, solo quería compartir esa parte. Gracias. Obrigado, Karen. Bom, é isso, né? Nós temos, se nós olharmos, por exemplo, né, nós podemos usar a sugestão também no outro sentido, né? Então, primeiro nós devemos saber que ela existe, que ela é possível, mas ela faz parte da vida, né? Como Emmanuel diz, nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Então, você pode usar isso o tempo todo na vida, né? Então, a educação das crianças, por exemplo, né? Nós temos que ter um cuidado com palavra e exemplo. Você não pode dizer uma coisa, né? E teu exemplo mostrar outra. É claro que isso, né, cria uma distorção cognitiva para a criança. Então, mas nós podemos usar tanto a palavra quanto o exemplo, os gestos, o rosto, tudo para induzir comportamento nos outros. Na sociedade, né, pequenos gestos de gentileza, nós podemos, isso induz outros a fazerem o mesmo, né? De paciência, de bondade, né? A relação com as pessoas, a gente pode começar a destacar o que é positivo na pessoa, né? Nós destacamos sempre o que é negativo, fazer o reforço positivo, como nós falamos em educação, né?
Você errou o exercício, mas você diz para o aluno, né, muito bom, você está no caminho, continue, você quase chegou lá, né? Não, então, na família, né, é combater, como já foi falado, né, a sugestão, como o Alexandre falou, né, a gente vê às vezes a criança, eu sou burro mesmo, eu não entendo, né, ou não entendo nada, né, então a gente vai ajudando a criança a mudar isto, né, e é importante ensinar para a criança ou para as pessoas que nós convivemos que a palavra tem poder, a repetição tem poder, e isso acaba sendo uma auto-hipnose, né? Ou a auto-exaltação, né? Eu sou o melhor do meu time, eu sou o que joga melhor, eu sou o máximo, né? Então a gente também calma lá, né? Não é bem assim. Então, destacar o positivo, né? Saber agradecer, valorizar, né, os pequenos gestos que a pessoa fez, o que ela faz, nós às vezes nem notamos, né? É, a pessoa, né, fez algo bom e normalmente a gente não agradece, não dá valor, né? Isso pode ir ao ponto, né, de que nossos microgestos, tem até uma mensagem de Emmanuel que fala disso. Ele fala, né, que nós temos, por exemplo, não é de Emmanuel, é um outro autor, que é psicografado pelo Chico também. Ele fala, às vezes, o sorrisinho que nós damos, a expressão do rosto, né, um levantar de sobrancelha, pequenas coisas, né, um olhar para cima, né, tudo isso é mecanismo que pode induzir reações e comportamentos no outro, né? Então, o que nos diz a doutrina, fora da caridade não há salvação. Sejamos sempre caridosos, né? Induzamos o bem, usemos as nossas emoções, pensamentos e atos, palavras, né, para induzir o bem, né? E isto será algo que nós faremos, né, de positivo no meio disso tudo. Então, quando nós compreendemos isto, nós vamos entendendo que a sugestão é sim lei da vida, né, que ela funciona em vários níveis da realidade, em vários níveis da realidade, que nós podemos usá-la para o bem, mas que nós também podemos usá-la para o mal, né? E que, infelizmente, na nossa sociedade tem havido, né, tem existido de mais em mais um uso deplorável, infelizmente, para manter as pessoas num estado de dependência, de manipulação. Ainda hoje eu ouvia um pesquisador, né, um neurocientista, que dizia que eles têm feito, né, várias pesquisas têm saído agora, é, que falam, né, do uso da inteligência artificial pelos jovens. Então, por exemplo, jovens que pediram a inteligência artificial para escrever suas redações, mesmo lendo as redações, eles não lembravam, né, sequer de duas ou três frases, enquanto aqueles que as haviam escrito realmente, né, lembravam-se de quase tudo. Isso pode parecer bobo, mas significa que a tua memória está sendo desengajada, né? Está sendo colocada de lado. Pesquisas que foram feitas, né, e que colocaram eletrodos no cérebro, né, e mostram que áreas inteiras do cérebro, né, foram, né, deixadas quietas quando simplesmente escrever à mão, por exemplo, eles têm testado isso e isso tem se mostrado que ativa várias áreas do cérebro. A leitura, né? Então, quando você está lendo, você tem que imaginar, você tem que lembrar, você tem que recriar os cenários. E o cérebro, ele começa a agir e ativar as regiões como se você estivesse vivendo aquilo. Então, você está lendo uma perseguição, uma fuga, uma situação de perigo, o teu cérebro está interpretando aquilo como se você estivesse vivendo aquilo. E ele ativa as áreas cerebrais, né? Mas isso faz com que você estimule conexões cerebrais, né? Então, tem uma série de pesquisas que estão saindo
e que mostra, agora você veja, uma população que vai lendo de menos em menos, que usa recursos de internet para tudo, que se informa na televisão ou com influencers. É, nós vamos passar por uma série de problemas, né? Nós vamos ter que ter paciência, porque talvez seja uma geração perdida, né? Literalmente perdida. Então, Imaginemos os filhos dessa geração. imaginemos os filhos dessa geração, talvez, né, em face da catástrofe dos pais, eles próprios, né, percebendo a condição em que ficaram, talvez reajam e digam, não, não vamos permitir a mesma coisa, Porque né? a nossa geração, nós não tivemos nada disso na nossa infância. Não. Nós não tivemos nada disso. Nós crescemos sem nada disso, né? Nós aprendemos a buscar de outras formas. Agora, essas jovens de hoje, eles estão vivendo, né, nessa nova realidade. E isso transformou, e isso vai transformar a forma de educar. Então, a gente vê crianças hoje completamente viciadas em iPads, iPods e celular, né? A gente vê crianças dando crise quando tira a tela da frente deles. Então, são crianças já completamente sugestionadas desde o início da vida. Então, é uma geração que vai se perder, porque como é que pode crescer, né, dessa forma, né? Exato. Júlia? Não, só queria adicionar que eu fico pensando às vezes como é que serão, não sei, os enfermeiros no futuro que vão cuidar da gente, porque só fica pegando essas respostas no ChatGPT, e aí como é que eles vão lidar com a realidade? Eu fico assim pensando, nossa, um dia quando eu tiver idosa, assim, quem que vai ficar cuidando de mim? São essas pessoas que ficam fazendo pergunta no ChatGPT. É. Formar profissionais, né? Esse equilíbrio que nós precisamos ter, por exemplo, é uma ferramenta, né? A inteligência artificial, com todas as suas variantes, são ferramentas que nós podemos utilizar com bom senso, né? A mim tem servido muito bem, mas eu não estou estruturando a minha vida por ela, né? Eu, ela me ajuda a organizar o que eu preciso. Por exemplo, eu teria que ir lá no livro do Pascal Bernardin, para pedir, para fazer um resumo do que eu já li. Eu tenho ele marcado, né, com marcado em amarelo, tudo mais. O tempo já está esgotado. Marcado em amarelo, tudo, né? Eu teria que fazer um retorno, pegar todas as partes, pegar as técnicas. Eu sei que a inteligência artificial não me deu todas, né? E eu poderia questioná-la, né? Falar, falta, né? Porque eu já li o livro. Mas se eu não li o livro, eu não sei nem o que perguntar, eu nem sei que existe aquilo, né? E ela pode me dar qualquer coisa, né? Inclusive, já se sabe, né, que ela tem por uma compulsão pela própria programação dela de responder qualquer coisa quando ela não sabe nada, né? Então, ela é uma grande coletora de textos na internet, de publicações que existem, e a partir dali ela faz previsões e comparações e tudo mais. É uma ferramenta, né? Mas se você perguntar para ela, né, o que que você acha do que a torcida do Palmeiras falou no jogo do Palmeiras contra o tal time, ela vai te dar uma resposta, mas ela não sabe, né? Ela não tem nem ideia. Então, assim, concretamente, né, ela está dando coisas que são parciais, equivocadas, às vezes você tem que questioná-la, porque é só uma ferramenta, ela não, realmente ela não pensa, né? Então, Se nós nem falamos das sugestões espirituais, e né? nem falamos das sugestões espirituais, né, que são aquelas que estão na base também de muitos Processo comportamentos, obsessivo. de processos obsessivos, né? Então, mas tudo bem, né? A gente vai vendo que o ser humano, a gente poderia usar essas ferramentas para facilitar a vida, organizar as coisas, né? Eu sei que tem outro, por exemplo, eu sei que tem outras técnicas, né? Eu poderia até dar exemplo, mas que ele não citou no resumo, né? Eu poderia ter falado e tal técnica, né? Mas se você não sabe, né? Então é complexo, porque nós estamos vendo uma mudança de sociedade muito grande.
O ser humano tem uma tendência à preguiça, ao comodismo, ao menor esforço, né? E isso está sendo explorado Falar não às vezes é difícil. Falar não às vezes é difícil, a gente quer ser conformista, se conformar ao grupo, a maioria, né? E é difícil, né? Então, a gente nem sempre está. Agora, a Giovana falou, o que que nós precisamos para isso, né? E essa pergunta dela é extremamente importante. A gente finaliza hoje com, talvez lembrando disso. Nós precisamos criar convicção racional, baseada no estudo, né? E na firmeza de compreensão. Eu não posso agir com a mesma compreensão diante da realidade de uma pessoa materialista. Eu sou espiritualista, eu acredito na alma, na reencarnação, na vida eterna, na consequência de meus atos, né? Então eu tenho que me posicionar de uma maneira diferente. E eu não tenho que obrigar ninguém a acreditar no que eu acredito, a aceitar o que, mas eu não sou obrigado também a aceitar o que ninguém fala e eu tenho que me posicionar, né? Então, até falei, né, que nós vivemos uma situação essa semana e a moça disse que apoiou, né, o aborto de uma pessoa, uma cliente dela lá no trabalho dela, e eu disse, né, mas eu não apoio, né, eu não apoiaria e acho que você fez errado, né. E, bom, depois tem toda uma conversa, mas assim, eu estava discutindo com uma pessoa que ao menos é racional, é capaz de conversar, mas tem outros que já vão, né, virar as costas e não vão querer nem ouvir tuas razões. Então, e também a gente tem que fazer um esforço, às vezes, para se colocar na situação do outro, né? Entender que ele cresceu ouvindo aquilo, nem sempre se questionou, né? E às vezes simples perguntas ajudam a pessoa a refletir, como eu fiz agora de pouco para o aborto, né? Meu corpo, minhas regras, mas tá bom, sem problema, né? Então morre você, né? Porque o corpo é teu. Então, o que significa isso, né? Até em que ponto o corpo de um filho deixa de ser teu, né? Se ele tem 10 anos, ele continua sendo teu, porque onde está a distinção entre o teu e o dele, né? Então, as pessoas não pensam, elas repetem slogans, né? Então, é trabalho, é estudo, né? E lembrar que no meio de estudo, nós estamos também no meio de uma imensidão, né, de olhos invisíveis que nos acompanham, que influenciam tendências, que agem sobre a humanidade e que nos sugestionam de uma maneira muito sutil, porque eles entram no nosso pensamento, pensam conosco, né, começam a sugerir mudanças de comportamento, nos encontram durante a noite, né? André Luiz descreve processos de hipnose que são feitos durante a noite, né, de convencimento, de repetição, e você vai executando, né, sem se dar conta que está fazendo, né, está sendo programado. Nós temos que orar muito, pedir auxílio dos benfeitores espirituais, estudar, né, e ter consciência da nossa fragilidade, né? Não tentarmos ser super-homens, super-mulheres, né? Termos consciência que somos frágeis, que podemos sim ser influenciados e que justamente por isso nós precisamos estar conectados ao alto, para que a influência que se exerce sobre nós seja aquela que vem do alto, né? Aquela que nos estimula a crescer, a melhorar, a fazer o bem, né? Então é isso, amigos. Nós tem muita coisa, né? Tem muita coisa que nós poderíamos trabalhar, né? A própria questão da hipnose, que é um elemento, né, extremamente importante que a gente poderia tratar, né, num certo momento, de maneira mais demorada, por exemplo, mas tudo bem, né? Nós vamos, aos poucos nós vamos avançando e retomando. Há capítulos, né, na continuação que vão solicitar, né, que a gente faça retornos. Então, aos poucos a gente vai. Esse é um livro para ser lido, estudado e refletido e voltado, né? Então, vamos fazer a nossa prece, finalizar que o nosso tempo realmente já explodiu.
querido Mestre Jesus. Ajude-nos, Senhor, a conhecer a verdade, a conhecê-lo, Mestre, para que o Senhor possa nos libertar. Abençoe-nos com o discernimento, com a clareza da compreensão justa da vida, da realidade. Ajude-nos, Senhor, a escolher com sabedoria, a priorizar com correção. Pois quantas vezes colocamos em primeiro aquilo que deveria estar em último? E quantas vezes nos questionamos sobre nossas prioridades? Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos, compreendendo, mudarmos. Abençoe, Mestre, nosso esforço de estudar, de aprender, de refletir, de crescer. E que a vossa bênção nos fortaleça no caminho do bem. Muitas são as lutas, muitos os desafios, mas quando nós sabemos, Senhor, da vida imortal, do que nos espera, e somos responsáveis pelo nosso crescimento, nós entendemos que é tempo de trabalhar e de avançar. Fique conosco, Senhor, envolva-nos na vossa luz, no vosso amor, na vossa alegria. Que o Senhor nos guarde, nos ampare e nos proteja, hoje e sempre. E assim seja, Mestre. Vi-